Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Rafael Bilu. Será que o jogador vai continuar no Cruzeiro para a disputa da Série A, né? Até porque o contrato dele inicialmente iria apenas até o final desse mês de abril e até aqui não tivemos muita atualização, para ser bem sincero com vocês. Além disso, quero falar também sobre o Ábila, jogador que vive uma fase razoável, interessante no futebol argentino. Será que ele poderia ser uma opção para, por exemplo, o Cruzeiro nesse ano, né? Que trouxe dois jogadores bem experientes. Eu até já tinha comentado também para essa função, né, se o Ábila poderia ser uma alternativa, já que estava livre no mercado no final da última temporada. Além disso, também falar sobre um meia aí, ó, que já foi muito especulado no Cruzeiro, principalmente na Série B de 2021, 2022, e que no caso surge na base do clube, é vendido por milhões e agora foi jogar numa equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Mas só antes de começarmos a por hoje aqui para deixar seu like e se inscrever em nosso canal, estamos bem perto aqui dessa marca de chegar a 38 mil inscritos, então quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. E também se ligar nessa dica aqui, ó, do grupo VIP da Bet-All-In e esses resultados excelentes nessa última quinta-feira que eu vou deixar em destaque. Esse jogo aqui, por exemplo, entre o Botafogo e o César Valerro, no caso que teria mais de 1,5 gols no primeiro tempo, pagando 1,80. Essa dica aí, ó, R$1.000, voltando 1.400, uma ótima cotação lá no grupo VIP. Teve também outros resultados na Libertadores do Palmeiras, que o Palmeiras iria vencer o Cerro Porteño, no caso pegando um resultado depois do Cerro Porteño de marcar o primeiro gol, né? Uma vitória do Palmeiras que naturalmente estava pagando só 1,40 depois do Cerro Porteño marcar, e o Palmeiras conseguir a virada, pagando aí 2,30, pagando R$400, voltando 817. Ótima cotação, e para você fazer parte hoje mesmo do grupo VIP, tá aqui, ó, o link embaixo na descrição e nesse QR Code apenas R$ 49,90 para você fazer parte hoje mesmo. Bom, quero começar aqui falando sobre o Rafael Bilu, jogador que chega muito questionado no Cruzeiro no final da temporada passada, tendo um vínculo curto, né, até abril de 2023, no caso iria até o final desse mês, e que até agora não tivemos nenhuma atualização se o jogador de 24 anos de idade vai seguir ou não no clube. Ponta direita que tem atuado também na ponta esquerda e assim, tem feito alguns bons jogos pelo Cruzeiro, principalmente depois, eu diria que depois da chegada do técnico Pepa, né? Foi um bom amistoso dele contra a equipe do Red Bull Bragantino, contra o Juventude e também, no caso, contra o Náutico, e entrou contra o Corinthians com um desempenho razoável, né? Contra o Corinthians não foi tão bem assim. Porém, teve uma crescente, não é à toa que nos dois jogos com o técnico Pepa entrou, né? Participando desses jogos. Até com o Pesolano também na última rodada, contra o América e tudo mais, ele joga algumas partidas. Então já são 7 jogos, contando, sem contar os amistosos até aqui, pelo Cruzeiro na temporada. E assim, como tivemos algumas saídas recentes de dois jogadores, por exemplo, o Juan Christian, que o Cruzeiro deve procurar um novo clube, né, para ele, devolver o empréstimo junto ao Azures, que ia até dezembro desse ano, e o Davó, que vai lá para o Pafos do Chipre, ele tinha contrato longo ainda. Eu acho que se o Rafael Bilu não fosse continuar no Cruzeiro, até por conta de que está faltando pouco tempo para o seu contrato, ele nem sequer estaria sendo relacionado ou jogando e iria deixar o clube. Então, eu só fico surpreso porque faltando 9 dias para o mês terminar, 8, né, agora que está saindo o vídeo, não tivemos nenhuma atualização. Acho que eu fico com um pressentimento de que o Cruzeiro não está muito animado assim, nem com muita pressa para definir o futuro do jogador, mas pelas poucas alternativas no elenco, eu acho que deve acabar tendo essa renovação, né? Por exemplo, até o final dessa temporada. Jogador que fez uma boa reta final da Série B pelo Criciúma, jogou 21 jogos, 1 gol e outras 2 assistências. Números dele nunca foram muito bons, né? De relação a gols, passes. Pelo Corinthians profissional, 1 jogo em 2018, apenas isso, né? Profissionalmente, passou pelo América em 2019, 10 jogos, 1 gol e 1 assistência. CSA em 2020, aí sim jogou com mais frequência, 4 gols e 4 assistências em 40 jogos, além também do Juventude, uma curta passagem em 2021 com 5 atuações. Então quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se renovaria ou não esse contrato do Rafael Bilu, que, né, igual eu falei, tem que ver também quanto que seria em relação à questão financeira, a questão de duração de contrato. Eu não assinaria um contrato muito longo, mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo então a sua avaliação e opinião nos comentários. Bom, quero falar aqui com vocês sobre o Tony Anderson, aquele mesmo, revelado na base do Cruzeiro e que, assim, foi vendido do Grêmio para o Red Bull Bragantino em 2020 por uma quantia milionária, né? Na época, falou-se que seria mais do que 20 milhões de reais a transferência do Tony Anderson para o time de Bragança Paulista, que no caso foi uma transferência muito alta e que o Cruzeiro deixou de faturar, né? Porque era um jogador da base do Cruzeiro e que foi negociado
com a equipe do Red Bull, com o Cruzeiro recebendo apenas um mecanismo de solidariedade. Então, tipo assim, acaba que o Cruzeiro perdeu essa chance e que agora o atleta vai jogar no time da Série B. Então, acaba que ele foi emprestado várias vezes, não conseguiu ir bem pelo Red Bull Bragantino e agora vai jogar pelo ABC na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, você vê que é um atleta que surge com muito potencial, realmente nem acho que foi uma investida ruim do Red Bull na época, porque o jogador vinha de uma crescente muito boa, especificamente por conta de passagens, no caso, pelo Grêmio e pelo Atlético Paranaense. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro empresta ele para o Grêmio em 2018 com um valor fixado, se não me engano, foi de R$500 mil. Aí o Grêmio começou a jogar na base, se destacou e naquele ano, pelo Grêmio, ele fez 32 jogos, 5 gols e uma assistência. No outro ano ele ainda começa jogando 6 partidas, 1 gol e 1 passe e é emprestado ao Atlético Paranaense no final de 2019, com no caso 27 partidas, 4 gols e 5 passes. E diante disso, o Red Bull acaba comprando ele do Grêmio, pagando um valor próximo aí dos 15 a 17 milhões de reais na época. Pelo Red Bull nunca conseguiu ter uma sequência muito grande. 2020, apenas 1 gol e 2 assistências em 16 jogos. 2021 foi emprestado para o Bahia na Série A, apenas 1 gol e 2 assistências em 22 partidas. Ano passado, para o Curitiba na disputa da Série B, desempenho razoável, porque ele joga 32 jogos, ok? Porém, não marcou nenhum gol, aí acaba pesando um pouco, porém contribuiu com 6 assistências na segunda divisão. Nesse início de ano é emprestado à Ferroviária, 6 jogos e 1 assistência, e agora então vai jogar a Série B pelo ABC, time que montou um time muito bom, viu? O ABC tem um elenco muito forte para a disputa da Série B, acho que é um dos favoritos sim para brigar pelo acesso. Então o Tony Anderson, que foi muito especulado no Cruzeiro em 2021, quando ele foi para o Bahia, em 2020 também, quando ele não vivia uma fase boa pelo Red Bull Bragantino, e também em 2022, jogador que surge profissionalmente pelo Cruzeiro, na base, onde jogou um pouco mais do que 20 jogos, né, pela equipe de base no último ano dele, que foi 2017, profissionalmente pelo Cruzeiro, nunca fez sua estreia. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários, se aceitaria ele. Acho que para a Série A não seria uma boa alternativa, porém anteriormente, né, o Cruzeiro sim, especulou bastante a sua contratação. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Ramon Ábila. Eu estou passando um tempo aqui na Argentina e vi algumas matérias falando, né, sobre o jogador que tem conseguido recuperar o seu futebol pelo Colón nessa atual temporada, desde o ano passado, para ser bem sincero, onde ele já marcou mais do que 16 gols e 4 assistências pela equipe desde o meio da temporada passada de 2022. Jogador que ficou livre no mercado no início do ano passado, de 2022, eu até trouxe aqui alguns vídeos sobre essa possibilidade, e ele acaba então assinando com o Colón para a disputa da Libertadores e também da primeira divisão do Campeonato Argentino. 45 jogos na última temporada, 13 gols e 1 assistência, e nesse ano já conta até aqui com 11 partidas, 3 gols e 3 passes. Então 6 participações em 11 jogos, uma média de uma participação a cada menos de 2 jogos, né, pela equipe do Colón. Números interessantes do jogador, que no ano passado ele ainda não tinha assinado a sua renovação de contrato com o Colón e poderia, né, sair, até mesmo se tivesse contrato, com certeza, por uma pequena compensação financeira. Eu até trouxe o nome dele aqui para o início desse ano, só que eu sempre fiquei com o pé atrás porque era um atleta mais experiente, né, 33, vai fazer 34 anos de idade nesse ano, e eu não imaginava o Cruzeiro contratando opções com mais idade, né, podemos dizer assim, para essa posição. Porém, o movimento do Cruzeiro foi totalmente oposto, né? Traz depois o Gilberto, que tem 33 anos, com um salário muito mais alto, muito mais alto do que receberia o Ábila, e depois o Henrique Dourado também com 34 anos, né? Então acaba que o movimento foi totalmente ao contrário, e eu vejo que sim, poderia sim ser uma alternativa, até porque o Ábila é literalmente um camisa 9, porém vale ressaltar também que era um jogador que não vivia uma fase muito boa, por exemplo em 2021, onde ele passa pelo Boca Juniors, Minnesota dos Estados Unidos e o DC United também da MLS. Somando esses 3 clubes em um único só ano, ele disputou aí 34 jogos, marcou também nesse período 9 gols e 2 assistências, então não vinha jogando muito tempo não, para falar a verdade. 2020, 23 jogos, 2019, 31 partidas e 2018 apenas 28 jogos, então não era um jogador que vinha jogando com muita frequência, como tem sido recentemente pelo Colón. O contrato dele vai até dezembro de 2023 com a equipe argentina. Pelo Cruzeiro ele chega em 2016 vindo do Huracan. Primeira temporada, 28 jogos e 12 gols. Segunda, em 2017, 13 gols em 32 jogos. Inclusive conquistou, né, a Copa do Brasil daquele ano, de 2017 pelo Cruzeiro. Só não foi mais aproveitado porque o Mano Menezes não gostava do estilo de jogo dele para o elenco do Cruzeiro e acabou não tendo uma sequência maior. Porque com certeza é um argentino muito querido, né, até hoje pela torcida do Cruzeiro.
Você aceitaria o Ábila de volta? Quero que deixe aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de conferir também outros conteúdos que já trouxemos aqui no canal nessa última sexta-feira, na quinta aqui, ó, com atualizações para vocês. E o link embaixo na descrição do grupo VIP da Bet All In para você fazer parte. Valeu, galera!